Pensa só, a história de uma cidade inteira pode, às vezes, estar escondida em um único documento antigo. E é exatamente o que a gente tem aqui, uma escritura pública lá do século XIX. Olhando assim, parece só um monte de linguagem jurídica complicada, né? Mas, na verdade, isso aqui é a semente de algo muito, mas muito maior. Fica a pergunta: como um lugar começa? Como uma comunidade nasce? Bom, raramente é por acaso. Quase sempre existe uma intenção, um plano por trás. E no nosso caso de hoje, a resposta está toda aqui, escondida nas entrelinhas de um documento legal que a gente vai desvendar agora. Saibam quantos este público instrumento de doação de terras virem. É assim que a nossa história começa. Essa é a primeiríssima linha da escritura. O português soa antigo, né? É formal, quase como um portal que nos leva para outra época. A gente é transportado direto para o Brasil Império. A data é super precisa, 27 de dezembro de 1849. O local? Freguesia de São João da Boa Vista, que na época pertencia a Mogi-mirim, província de São Paulo. É nesse cenário que um ato de uma generosidade, olha, de uma visão de futuro incríveis, estava prestes a se tornar oficial. Vamos encarar este documento como se fosse uma peça de investigação, sabe? Cada cláusula, cada palavrinha escolhida a dedo revela uma parte de um quebra-cabeça gigantesco, o verdadeiro projeto de fundação de um povoado. Mas quem eram as pessoas por trás dessa linguagem toda formal? Por trás do juridiquês existe uma história bem humana. A história de um casal que tinha uma visão impressionante para o futuro daquela região. E aqui estão os nossos protagonistas. De um lado, os doadores, Romualdo de Souza Brito e a esposa dele, Dona Teresa Maria de Jesus. Do outro lado, o beneficiário. E aqui já tem uma coisa curiosa. Não era uma pessoa, mas uma instituição que, na prática, ainda nem existia direito. Era a futura Capela do Divino Espírito Santo. E a escritura deixa isso muito claro. A terra não era só um lote para construir uma igreja e pronto. Era para servir de patrimônio. O que isso quer dizer? Bom, era a base econômica, o capital inicial que ia garantir não só a construção, mas a sobrevivência e o crescimento da futura igreja. E, claro, da comunidade que ia surgir em volta dela. O documento faz questão de martelar nesse ponto. Veja só, a doação foi feita de suas livres vontades, sem constrangimento algum. Ou seja, isso não foi um negócio, não foi uma obrigação, foi um ato de fé pensado, deliberado e um verdadeiro investimento na criação de um novo centro para a comunidade. Certo, mas qual era o tamanho desse investimento na prática? A escritura nos dá um número exato. E para a época, era algo realmente impressionante. 40. O número, assim, sozinho, talvez não diga muita coisa. Mas, no contexto do Brasil do século XIX, doar 40 unidades de terra era um gesto monumental. Mas 40 o quê, exatamente? 40 alqueires. Para a gente ter uma ideia, um alqueire já era uma medida de terra bem grande. Doar 40 alqueires era um ato de desprendimento assim imenso. Era o equivalente a doar o terreno para começar uma cidade inteira, não só para um prédio. E o compromisso era para valer. A escritura era bem específica. Nem eles, os doadores, e nem nenhum de seus herdeiros poderiam derrogar ou anular essa doação em tempo algum. Era um presente para a eternidade, sem data de validade. E o documento ia muito além. Não era só sobre entregar a terra. Era sobre estabelecer as regras do jogo para o futuro povoado que nasceria ali. Então a pergunta que não quer calar é essa. Será que Romualdo e Teresa estavam só sendo generosos ou eles estavam, na verdade, agindo como os primeiros urbanistas da região? Pelas condições que eles colocaram no papel, tudo indica que era a segunda opção. O plano era brilhante. Veja só. Primeiro, eles reservaram um lote para eles mesmos, para garantir o lugar deles na nova comunidade. Esperto. Segundo, garantiram a casa do futuro vigário, que era uma figura central na época. E terceiro, e essa aqui talvez seja a parte mais genial, eles criaram um sistema para tudo aquilo se sustentar sozinho. E sistema era o tal do foro. Basicamente, qualquer pessoa que quisesse construir um prédio naquelas terras teria que pagar uma taxinha anual, um valor simbólico de R$ 100 por braça. E esse dinheiro seria aplicado para as despesas daquela igreja. Ou seja, eles não só doaram a terra, eles criaram um modelo de negócio para a comunidade poder prosperar. Bom, quando a gente junta todas essas peças, a doação para sempre, a reserva de lotes estratégicos, o sistema de renda do foro, fica claro que esse documento é muito mais que um simples registro. Ele é, literalmente, a certidão de nascimento da comunidade. E aqui a gente vê o efeito dominó daquele ato.
A assinatura em 1849 levou direto à construção da capela. A capela se tornou o núcleo, o coração do lugar. E em volta dela, uma comunidade inteira floresceu. Um único ato jurídico, um documento, ecoando até os dias de hoje. Lá no finalzinho do texto, os doadores prometem, a todo tempo, fazer boa, firme e válida a dita doação, livre e desembaraçada de qualquer dúvida. Eles queriam ter certeza absoluta, blindar a visão deles de futuro para que ela fosse protegida para sempre. E, pelo visto, conseguiram. Isso tudo nos leva a uma última reflexão, né? Quantas cidades por aí não têm suas origens em documentos como este, guardados em arquivos, pegando poeira? Histórias de planejamento, de fé e de uma visão de futuro incrível que moldaram o lugar onde a gente vive, só esperando para serem redescobertas.